Ó, galera, vocês estão com calor, né? Vamos resolver isso hoje, amém? Ó, o Lucildo ali, o Carlinho, esse pessoal, o Xande, cadê o Vandeco, o Diego, esse pessoal tem que resolver isso hoje. Seu Ari ali, hoje ou não? Hoje, glória a Deus. Gente, Deus tem sido tão bom com a gente, não é verdade? Nós vamos acabar de pagar, agora em abril, uma parte da reforma que nós fizemos na Aureliano. Vocês acreditam disso? 24 vezes. E eu acredito que talvez, né, quem sabe, nós tenhamos que ir para um lugar maior ainda, pagando algumas coisas dessa reforma. Mas nós fazemos porque nós não somos presos e nem temos o nosso coração em coisas, não é verdade? Então, nós procuramos sempre dar a melhor condição dentro da nossa realidade para que a gente possa buscar a Deus, cultuar a Deus. Mas quando é chegado o momento de partir também, nós partimos rápido e sem olhar para trás, não é verdade? E eu acredito muito no que Deus está fazendo, e estar aqui em uma conferência de carnaval, para quem não sabe, eu me converti em uma conferência de carnaval. Vocês acreditam nisso, sim ou não? A conferência não, era acampamento. Diferente disso, uma estrutura muito modesta, tinham 63 ou 64 pessoas, 30 estavam servindo. E foi num dia assim que o Senhor me chamou. E é em cima disso que eu quero falar com vocês hoje. Quando nós entendemos o que Deus está fazendo, né, e eu acredito muito em movimentos que Deus faz de forma espiritual e entrega aos seus íntimos para que seja revelado pelos seus amigos íntimos, os profetas de Deus. E nós estamos trabalhando Big Wave, né, a grande onda de avivamento, onda de poder, onda de salvação, onda de transformação. Então, de uma maneira muito sucinta, eu quero explicar para vocês algumas coisas sobre isso, porque quando Deus ele quer fazer algo em um lugar, ele faz. Mas, obviamente, quando nós ainda não estamos entendendo o movimento de Deus, talvez atinge uma parte do público só. E a minha expectativa essa noite é que todos sejam atingidos por essa onda. Você pode falar amém aí no seu lugar? Você acredita em Deus, sim ou não? Então, quero compartilhar com vocês um pouquinho do que Deus fez na minha vida. Quando eu estava entrando ali atrás, né, ali é onde não tem nem ventilador e não tem nada, fica um bafo aí, sim ou não? E eu me lembrei da última festa que eu organizei, né, antes de me converter. Eu organizava festas do tipo rave lá em Marília, e nas tendas, né, e geralmente era pelo menos 12 horas, ou 18, ou 24, e quando estava estralando o sol, no meio da tarde, né, e todo mundo debaixo daquela tenda, né, era mais ou menos essa sensação no que diz respeito ao clima só, né, e o Senhor me fez lembrar, mas não para me lembrar do calor, mas para me lembrar da onde Ele me tirou. E eu quero compartilhar com vocês a mensagem mais simples possível do Evangelho. João Batista, quando ele veio anunciar o Cristo, ele pregou uma mensagem mais simples. 2 frases. Ele falava assim, ó: arrependei-vos e credes no Evangelho. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quando nós falamos de avivamento, nós estamos falando de um arrependimento profundo. Nós estamos falando de uma convicção de pecado. Nós estamos falando que eu e você precisamos entender quem nós somos, o que nós fazemos e o que Jesus representa nas nossas vidas. E eu me lembro que quando eu saí dessa última festa que eu estava organizando, eu estava dirigindo um carro, um Golzinho Turbo G3, vocês lembram desse Golzinho ou não? Eu estava com o meu amigo tendo overdose do meu lado, o carro era dele.
E eu não sei como eu saí daquela chácara e cheguei no Hospital de Clínicas de Marília. E quando eu cheguei nesse hospital, eu parei o carro, tipo ambulância, né? Estava sem nenhum reflexo, não sei nem como eu cheguei com o carro até lá. Parei o carro ali. E aí o pessoal falou assim, ele está com você? Eu falei, não. Mas você que trouxe ele, eu achei caído. Olha isso, era meu amigo. Porque eu já comecei a pensar, né? Esse cara morre, imagina. E aí eu falei, olha, eu só vim deixar, eu preciso ir embora e sair. E depois eu comecei a pensar nisso, eu falei, meu Deus, não sei nem se o cara vai morrer, se não vai morrer, o que ele tem. Estava branco, com a boca roxa, com o olhinho já virando a pálpebra, já só aquela bolinha branca do olho, sabe ou não? Tudo babado, vomitado, aquela loucura. E algumas semanas depois nós teríamos o carnaval. E aquela cena dele, convulsionando, sei lá o que ele estava tendo do meu lado. E era um amigo muito próximo, de verdade. Eu olhei aquilo e aquilo me deu uma mexida, né? E aí acabou que nenhuma das festas de carnaval deram certo. E eu acabei nesse retiro. Mas eu me lembro quando eu estava nesse retiro, o Senhor começou a me mostrar. Não tinha banda de fora, não tinha pregadores, era a equipe. Que o Senhor começou a fazer um filme passar diante dos meus olhos. E eu comecei a ver tudo o que eu fazia, sabe? Uma pessoa arrogante, promíscua, mentirosa, avarento, era preso ao dinheiro, maldoso, mulherengo, briguento. Poderia ficar falando aqui outros adjetivos, mas que não acrescentaria nada. A grande questão é que o Senhor me levou a entender o que de fato é se arrepender. Ele me mostrou de fato o que é iniciar um avivamento pessoal, uma onda de avivamento pessoal, para que essa onda cresça e alcance mais pessoas. Então, a palavra que eu tenho para vocês hoje é, independente dos adjetivos que você tem, eu não sei, se você é amaziado, mora junto e não é casado, se você não paga o que você deve, eu não sei qual que é o seu adjetivo, eu tinha vários, eu dei alguns aqui, porque eu quero que vocês entendam que Jesus me tirou desse lugar que eu estava. Que quando nós nos arrependemos, John Wesley, ele fala que quanto mais profundo for o nosso arrependimento, maior será o avivamento que nós vamos viver. Já Evans Robert, ele, no ápice do avivamento, ele tinha algumas orações contínuas de uma frase só: Senhor, dobra-me, encurva-me, não permita que eu seja altivo, né? Ele estava falando, eu quero sempre permanecer prostrado diante da sua majestade. Eu quero falar algo para vocês, sempre quando nós estamos diante de uma manifestação de Deus, nós vamos ter as expressões da nossa alma e do nosso corpo, um arrepio, uma queda, um choro, um riso, você pode falar em línguas, você pode ter visão, mas lembre-se, antes de tudo isso, é necessário que se venha o arrependimento, porque a mensagem é, arrependam-se e creiam no Evangelho. Você não pode crer se você não se arrepender. O reino de Deus não chega até nós se não nos arrependermos primeiro. E quando nós nos arrependemos, aí sim, essa grande onda vem, e aonde o pecado estava abundando na sua vida, ele começa a ser superabundado pela graça de Deus. E quando nós entendemos isso, nós entendemos que uma manifestação de Deus, nada mais é uma resposta dele a um povo arrependido. O salmista Davi, talvez um dos homens que mais nos ensina sobre intimidade com Deus,
ele diz no Salmo 51, que é o salmo do seu arrependimento, ele diz assim: um coração contrito, um coração quebrantado, o Senhor nosso Deus não desprezará. Significa que mais que os nossos movimentos, mais do que os nossos gritos, mais do que as nossas expressões corporais, que são todas válidas, mas se Ele enxergar em você um coração contrito, um coração quebrantado, Ele não vai te desprezar, porque a palavra de Deus nos diz isso. Mas a grande questão é que você precisa entender que o arrependimento, você tem que dar esse passo. Você precisa reconhecer e permitir. Fale: Espírito Santo, uma das suas atribuições é nos convencer do pecado. Você precisa entender, porque quando aquele filme começou a passar diante dos meus olhos, eu comecei a sentir nojo de mim. Começou a me dar um negócio dentro de mim. E pensa, eu sou uma pessoa que choro fácil, vocês sabem, na verdade. Minha esposa que o diga, na verdade, meu amor, não é? Mas me deu uma crise de choro, de angústia, e eu comecei a pedir: Senhor, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. E eu não sabia nem o que estava acontecendo mais, mas me veio uma convicção de pecado tão grande, que eu precisava confessar. E eu lembro que eu fiquei com essa convicção por algumas semanas, e às vezes eu me lembrava, né, nos meus momentos de oração, e falava: Senhor, eu também fiz aquilo. Mas sabe, não era que Ele não tinha me perdoado, mas é que era convicção tão grande, que eu queria confessar tudo. Por quê? Para que não existisse em mim nada mais que pudesse impedir a manifestação dEle na minha vida. Literalmente como Davi: Senhor, se ainda existe em mim alguma coisa que eu não esteja enxergando, que eu não tenha conhecimento, ou seja, que eu nem saiba que é errado, traz diante dos meus olhos, ou seja, revela para mim. E depois ele fala: arranca, em outras versões, expurga de dentro de mim, expurga, porque ele não queria ter nada que impedisse. E nós poderíamos fazer vários seminários de cura e libertação aqui, nós poderíamos fazer vários seminários de libertação, várias palestras sobre isso, mas a grande questão é: o pecado te afasta de Deus, independente do nome que ele tenha. E se nessa noite você decidir se arrepender dele, essa grande onda, essa onda de avivamento, essa onda de poder, essa onda de salvação em massa, que nós estamos contemplando há alguns anos aqui na nossa igreja, ela não só vai alcançar você, como ela também vai restaurar e restituir você, e vai começar a colocar você, para que você seja um canal, literalmente, né, como várias bombas de avivamento. É como se, quantos aqui, vou dar um exemplo, quantos aqui fazem Uninove? Levanta a mão. É como se eu pegasse vocês, e vocês fossem uma bomba, e eu acendesse o pavio, e jogasse vocês dentro da faculdade. A gente não sabia o que ia acontecer, mas nós teríamos uma convicção: vai explodir tudo aquilo lá. É nós acendermos você com essa bomba, né, e jogar lá no seu trabalho, e jogar lá na sua escola, e jogar lá dentro da sua casa. É uma explosão que não dá para escapar. Eu me lembro que quando aconteceu isso, a primeira coisa que aconteceu depois da convicção de pecado foi a compaixão pelo próximo. Eu cheguei a ficar chato um tempo, porque as pessoas não entendiam, mas eu queria que elas vivessem o que eu estava vivendo. Eu queria que elas entendessem que existe perdão para elas. A gente não sabe que nós precisamos de perdão até sermos perdoados por Jesus. Não existe uma sensação melhor do que essa.
sabermos que somos perdoados e amados, independente do que você fez até aqui. Mas para isso você precisa entender, para irmos para o próximo passo. O pecado nos afasta de Deus. O pecado nos afasta de Deus. É por isso que às vezes quando nós temos pessoas que estão há muito tempo dentro de uma igreja, e às vezes chega um outro, que estava na lama, que nem eu estava, e aí parece um foguete passando do lado. Aí a pessoa fala assim, o que está acontecendo? Chegou ontem? Mas ele entendeu, que ele estava perdoado, e que Jesus iria usar a vida dele. É que às vezes quando nós estamos muito tempo dentro de uma igreja, a gente acha que nós não temos mais pecado, não é verdade? Às vezes nós começamos a olhar para o outro com um olhar de superioridade. Aquele lá nunca leu a Bíblia, né? Eu sei que os mais velhos pensam isso, pensaram de mim. Nunca leu a Bíblia e quer falar alguma coisa. Nunca jejuou na vida, eu não sabia nem que era jejum, gente. Eu estava apaixonado por Jesus, estava orando, pedindo perdão pelos meus pecados e querendo pregar Jesus para as pessoas. Eu escutava, nunca jejuou na vida e quer fazer alguma coisa para Jesus. Vai ler a Bíblia umas 10 vezes, menino. Depois você vem e faz alguma coisa. Religiosidade é pecado. Altivez, olhar os outros como inferior a você é pecado. O profeta Samuel fala que quando nós sabemos que nós devemos orar ou fazer o bem a alguém e não fazemos, nós estamos em pecado também. Então não importa se você até aqui caminhou nas trevas ou na igreja, mas veja, todos nós precisamos nos arrepender. Depois eu fui aprender o que é jejum. Veja, não é que nós não devemos fazer, é que às vezes nós queremos colocar uma carga tão grande sobre os jovens, uma carga tão grande sobre os adolescentes. Eles simplesmente precisam saber que Jesus pode perdoá-los, e que eles podem ser usados por Jesus. E aí nós vamos ensinando o que eles devem fazer, e aí nós vamos instruindo o que eles devem fazer. Eu quero dar 40 segundos para vocês, 1 minuto, para que vocês fechem os olhos aí onde vocês estão, para que vocês tenham um tempo de se arrepender. Peça para o Espírito Santo quebrantar o seu coração. Talvez se você já pensou e assim, ainda bem que eu não pequei, fala, Jesus me perdoa porque eu sou um hipócrita, eu acho que eu não peco. Eu não entendi nada ainda, eu tenho o principal dos pecados que derrubou Lúcifer do meio do céu, o orgulho. Se arrependa. Arrependimento tem som, arrependimento tem lágrimas, arrependimento tem desespero, arrependimento tem angústia, arrependimento tem gritos da alma. Se arrependa dos seus pecados. Talvez você está há tanto tempo dentro de uma igreja e participa de uma seita. Jesus, Ele não quer ser o primeiro na sua vida, Ele nunca quis isso. Ele quer ser o único na sua vida. Ele não aceita dividir a sua atenção com ninguém. Se arrependa. Fala, Jesus, tem misericórdia de mim. Faça como o Evans Howard fala, Senhor, dobra-me. Dobra-me, Senhor, encurva-me diante da Tua majestade. Senhor, que o Seu Espírito possa caminhar em nosso meio. Caminhar e nos tocar e nos convencer do nosso pecado. Nós precisamos de um batismo de arrependimento antes de um batismo de fogo. Um batismo de arrependimento antes da onda de glória e de poder. Fala, Senhor, traz diante dos meus olhos aquilo que eu preciso me arrepender. Não faça aquela oração abrangente, Senhor, eu peço perdão pelos meus pecados. Não, pecado tem nome. Dê nome aos seus pecados. Fala, Senhor, me perdoa pela minha amargura, me perdoa pelo meu ressentimento, me perdoa porque eu roubei, me perdoa porque eu cobicei, me perdoa porque eu desejei tal coisa, me perdoa porque eu tenho um vício oculto que ninguém sabe. Hoje de manhã mesmo tivemos uma manhã tão especial, onde
nós vimos que mais de 60% de todos os cristãos que existem consomem ou consumiram pornografia nos últimos 90 dias. Fala: Senhor, me perdoa porque os meus olhos têm me feito pecar. Me perdoa porque eu sou ganancioso. Peça perdão pelos seus pecados. Se o Senhor te ver limpo e arrependido, com o coração quebrantado, Ele vai te visitar. Ele não vai te desprezar. Ele não vai te desprezar, Ele não vai te desprezar. Quando as pessoas perguntam: pastor, qual é o segredo? Eu falo: entender que eu sou um pecador e preciso de Jesus todos os dias da minha vida. Todos os dias eu tenho que dobrar os meus joelhos e fazer uma autoanálise da minha vida. O pecado muda de nome, mas continua sendo pecado. Sim, Senhor, sim, Senhor. Existe perdão para você, existe perdão para você. Às vezes nós tentamos esconder e o carnaval é a festa das máscaras. Hoje é um excelente dia para você perder a sua. Se arrependa, se arrependa. Existe graça para você, existe graça. Cheira na namassura ba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 ssou canarabás. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Cheira na namassura babababababassura banaya racás. Aumenta, Senhor, a tua manifestação em nosso meio, Jesus. Se você é intercessor, está aí, comece a orar em línguas. Existe uma grande onda para ser liberada aqui, mas como eu disse, a expectativa do arrependimento é que ela não seja para uma parte, mas para todos. Sim, Jesus.
Ele é aquele que nos tira das trevas para a sua luz. Ele é aquele que dá vista aos cegos, mas é aquele que perdoa os pecados, é aquele que te salva. Você pode ir no seu lugar, levantar as suas mãos e fazer essa oração. Fala: Senhor, me convença do seu pecado. Eu quero ter um batismo de arrependimento. Me convença do meu pecado. Eu preciso tanto de um encontro com o Senhor. Eu preciso tanto ser envolvido pelo Senhor. Talvez você já tentou até se matar. É uma angústia, é uma prisão. Você anda em círculos, está no deserto há tanto tempo. Existe perdão para você. Vocês que fizeram essa primeira parte de arrependimento com um coração sincero, quero que você se coloque de pé no seu lugar. Uma grande onda, uma onda de poder. Mas não apenas para uma parte de vocês, para todos vocês. Por isso o arrependimento, ele é necessário. Levante as suas mãos e comece a invocar o nome do Senhor. Sim, Jesus. Você pode começar a falar em línguas no seu lugar. Você pode começar a falar: Senhor, eu quero ser atingido por essa grande onda. Crianças, adolescentes, adultos, idosos.